Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro estelar. E hoje eu quero compartilhar com você que tá aí, né? É a continuação da minha jornada espiritual. Então, hoje nós temos aqui a parte 2, né? Então, no episódio anterior, eu contei um pouquinho sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, que foi um pouquinho complicada ali, né? Sobre as experiências espirituais que começaram a despertar a minha consciência desde cedo. E muitas pessoas que assistiram o episódio, né, de ontem, essa primeira parte, elas se reconheceram, nas histórias, né? Então, sempre acho que vai ter algum detalhe, alguma coisa que vai talvez lembrar alguma coisa ali, né? E então é o seguinte, porque quando nós estamos passando, né, por um despertar espiritual, a gente sente algo, alguma coisa diferente que é difícil, né, de explicar. Então, assim, tem pessoas que sentem como se fosse uma saudade de casa, tem pessoas que sentem que existe algo muito maior ali chamando. Enfim, para cada pessoa é um processo diferente, traz sensações diferentes e a gente fica, né, ali muito no começo, eu acho que fica muito meio perdido até a gente entender o que está acontecendo. Enfim, a gente não sabe muito ali ainda para onde que esse caminho ele vai nos levar. Então acontece muito, né? Isso é muito natural, é muito comum acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu comigo, né? Então, assim, durante muitos anos ali da minha vida, eu vivi ali experiências profundas, muitos momentos ali também de proteção divina, bastante, intuições fortes, sincronicidades, né? Que pareciam improváveis demais para serem, né, coincidências. Mas durante muito tempo eu ainda não entendia completamente o que tudo aquilo significava. Até tinha uma ideia, alguma coisa, mas eu não tinha ali, né, a dimensão. Então é como se a gente tivesse um quebra-cabeça e nesse quebra-cabeça faltam ali algumas pecinhas. Então você tenta entender ali o desenho, mas como faltam essas peças, fica um pouco difícil de você conseguir entender tudo aquilo, né? Então acho que esse exemplo do quebra-cabeça, acho que ele é bem assim, eu gosto muito de usar ele, sabe? Acho que traz pra gente mais simplicidade no entendimento, né? Então, até que vai chegar aí uma época da minha vida que eu já vou, depois eu vou chegar lá, vocês vão entender, que aí as pecinhas elas começam a aparecer desse quebra-cabeça e elas começam a se encaixar, tá? Então nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho eu vou contar isso pra vocês, tá? E então assim, teve uma parte que finalmente eu entendi. As coisas começaram a mudar completamente a forma de eu ver a vida, de eu enxergar a minha própria vida. Eu entendi qual que era a minha missão, então a gente vai falar também sobre isso hoje, né? E talvez você que esteja aí me ouvindo, me assistindo, talvez hoje você não tenha ainda este entendimento, mas você tá ali num caminho de despertar, né? Você tá nesse caminho, tá? E então, assim, pouco a pouco você vai tendo clareza. Então, como a gente está num processo de evolução, não tem como você, sabe, ter ali uma, uma clareza no sentido de ser uma coisa muito rápida, muito. A gente precisa ir se fortalecendo, a gente precisa. É como se fosse uma engrenagem, sabe? Então.
É aos pouquinhos, é todo um processo. Não tem como você tá aqui num degrau de uma escada e aí você pula, sabe? Você chega tipo lá em cima. Não, não existe isso. Você precisa passar. Então, existem muitas camadas para a gente trabalhar. É, quem tá ali, a gente brinca, né? Lá em cima, né? Enfim, eles têm uma, uma visão, eles têm uma dimensão de muitas coisas que a gente não consegue ainda ter, a gente não tem esse discernimento ainda, a gente não tem essa visão, essa maturidade, entende? Então, por isso que é tudo, sabe, na hora certa. Então, a gente cai muito na armadilha, né, do imediatismo, a gente quer as coisas para ontem, na hora que a gente quer, mas não é no nosso tempo, é no tempo divino, tá? Então, existe, por exemplo, a natureza. Uma fruta, para ela amadurecer, né, uma árvore frutífera que vai ali gerar frutos, ela tem todo um tempo, tem a estação, ela passa ali por todo um processo. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho pé de laranja champanhe. E logo que nós mudamos para cá, a gente ainda não sabia, né? Até brinco, né? Falava que era um pé de fruta indefinido, porque a gente não sabia se era limão, se era laranja, o que que era, porque ficava verde, não amadurecia, até que a gente descobriu que era laranja. Então demora ali o tempo de amadurecimento, da fruta ficar madura. Então não adianta você ficar lá, ah, eu quero para ontem, sabe? Porque é a natureza, tem todo um processo para isso, tá? Então, vamos começar. Eu vou retomar aqui aquela conversa deliciosa que nós estávamos tendo ontem. Então, assim, depois daquela fase intensa da adolescência, eu frequentei muito tempo centros de Umbanda, tá? Então, assim, eu não ia em um só. Tipo, eu ia em um único centro por um tempo, mas depois mudava. Gostava de conhecer, gostava de visitar, sabe? Então, eu conheci muitos, muitos, muitos. Só que eu fui entendendo que eu tinha mais afinidade com o centro kardecista, tá? Com o kardecismo. Até que eu conheci um centro aqui em Santo André, na minha cidade, que era um centro diferenciado, um centro espírita bem diferenciado. Eles trabalhavam com cores, é, com cristais, e ali quando você passava por várias salas. É como se você tivesse ali uma harmonização energética, sabe? E eu lembro que eu fui nesse centro logo no comecinho, assim, que eles começaram a trabalhar, enfim, depois é aquela história, você vai, depois você sai, depois você volta, depois de alguns anos, enfim, sai, volta, sabe? Aquela coisa toda, né? E só que ali eu me senti em casa, né? Porque eu acredito que a energia do local, as egrégoras que eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam muito com fraternidade branca, é, eles tinham essa questão dos cristais, das cores, então, sem eu ainda ter muito entendimento, era a minha linguagem ali, sabe? E foi muito engraçado, porque teve alguns momentos que eu trabalhei nesse centro. Cheguei a trabalhar, depois eu saía, né, ia fazer faculdade, depois voltava, enfim. E aí teve um período que eu tava ali trabalhando nesse centro, e eu me lembro que eu tive uma experiência também fora do corpo, que eu me vi, engraçado, né? A gente vai dormir, nosso corpo físico, mas a gente continua trabalhando, né? Então, mesmo que se for em outra dimensão. E aí eu me vi naquele centro, né? Eu dormindo ali, saindo fora do corpo, eu me vi naquele centro. Engraçado que eu via um biombo, uma espécie de um quadro, assim, um biombo, e tinha vários códigos nesse biombo. E na época eu falei, poxa.
Eu me lembro que eu fui no centro, que eu fiquei trabalhando a noite toda. Eu lembro que tinha. Era como se eu estivesse também aprendendo alguma coisa, alguém estivesse me ensinando. E eu ficava, eu falava, eu lembro de códigos, eu lembro de alguma coisa no biombo, mas eu não lembrava, assim, eu não tinha muita noção do que era. Aí eu falava assim, nossa, será que era runas? Né? Porque a única coisa que eu lembrava que tinha uns risquinhos e tal era runas. Eu não tinha essa noção ainda de códigos de luz, enfim, de pleiadianos, né? Não tinha muita noção ainda. E, enfim, e aí eu fiquei com essa pergunta, sabe, durante anos ali, poxa, o que que será que eram aqueles códigos, né? Aqueles símbolos. E aí fiquei com essa dúvida durante muito, 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 muito tempo. E às vezes é isso, você passa por alguma coisa, só que você vai ter uma resposta, uma confirmação só depois de muito tempo, assim, anos, meses, enfim, né? E aí eu fiquei com isso, um pontinho de interrogação bem grande. Aí passou, né? Passou o tempo. Fiz a minha faculdade, acabei saindo do centro, fui fazer faculdade. Aí depois eu fui fazer um intercâmbio, eu me inscrevi num programa de au pair, para ser babá, né? Lá para ir para os Estados Unidos. Aí eu fiquei com uma família que eles moravam numa ilha. Essa ilha pertence ao estado de Massachusetts e ela se chama, esse lugar se chama Nantucket. Se escreve Nantucket, mas se pronuncia Nantucket. E aí, assim, quando eu saí do Brasil, eu tava passando por uma fase muito assim difícil, que nem eu estava me aguentando. Eu tava com muita raiva da onde eu tava trabalhando, né? Eu tava com muita raiva da minha vida como um todo, dos meus relacionamentos. Eu tava assim, total desalinhada, de saco cheio. E aí, resumindo, eu saí daqui muito, sabe, densa, muito, tipo, não aguento mais ficar aqui. Eu quero, sabe, sumir, desaparecer. E aí eu sei que eu fui fazer o intercâmbio. Eu lembro que no dia da viagem que eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos. Eu lembro que eu quebrei o pau com a minha mãe naquele dia por conta que a escola que eu trabalhava, né, é a escola da minha família, né? E aí eu tinha uma funcionária tinha cometido um erro lá na questão do meu seguro-desemprego, porque a gente, né, a família fez um acordo lá para me mandar embora, enfim. E aí eu sei que, nossa, aí a gente tentava resolver as coisas naquele dia. E eu não tinha terminado de arrumar minha mala ainda. E foi um fuzuê. E era um dia que era, né? Você tava ali já com. O meu voo ia sair muito tarde naquele dia, era de noite, mas tinha que ir para o aeroporto no final da tarde, né? Quase de noite, assim. E aí, enfim, fui pro intercâmbio. Daí cheguei lá, já tava muito frio, era inverno. Aí eu lembro que naquela cidade, naquela ilha, não existia shopping, não existia grandes comércios, tipo franquias, não tinha. Eles prezavam muito pelo comércio local. Então tudo fechava muito cedo por conta também do inverno, nevava bastante. Então, assim, o máximo que eu conseguia fazer era ir num mercado para comprar alguma coisa e na biblioteca de final de semana, no sábado, porque no domingo ela ficava fechada. Então, era o máximo que eu conseguia fazer para dar uma respirada, sair um pouco de casa. E aí eu fiquei acho que uns 3 meses mais ou menos até vir o verão, aquela coisa toda. E aí nesse período eu fui obrigada a ficar ali de frente com as minhas próprias sombras, né? Porque eu ainda não conhecia ninguém, não tinha muito com quem conversar, não tinha para onde ir, para passear, para sair, porque nevava muito. Então, foi um período difícil de adaptação. Lembro também que eu ia na igreja. A família era evangélica,
Eu acabei me enturmando com alguns brasileiros e a igreja era brasileira. E só que assim, dava para ir tanto na quadrangular quanto na Assembleia de Deus também. Eu não ia ao mesmo tempo nas duas, mas eu fui visitando, sabe? Períodos. Então foi interessante porque eu fui fazendo amizade com as pessoas. Aquelas pessoas, elas se tornaram como se fossem uma família. Eu tenho, inclusive, contato, né, com algumas até hoje. E foi importante porque, assim, por mais que eu tinha já passado, que eu tinha passado pela igreja, né, católica, pelo catolicismo, mas eu era criança na época, né? Assim, na época que eu fiz a catequese, eu devia ter 9, 10 anos. Então, a minha visão de uma mulher que na época eu tava com 20, acho que 26 anos, mais ou menos, 26, é, 26 anos. Então, assim, já era uma visão mais madura, eu já enxergava a espiritualidade de uma forma completamente diferente. E aí a igreja ela foi muito importante para mim naquele momento, né? Por várias situações, para fortalecimento espiritual, para ter intimidade com o divino, né? Com Deus. Eu tava, né? Lembra que eu saí com muita raiva daqui do Brasil, que tudo tava, eu não tava nem me aguentando. Então foi muito importante ter esse momento ali, sabe? É, E aí eu comecei a ler muito a Bíblia, eu comecei a ler muito os Salmos, eu lia Salmos todos os dias. A parte que eu mais gosto da Bíblia é a parte de Salmos. E aí isso me fortaleceu muito, muito. Só que começou também a fazer com que a minha mediunidade se aflorasse. Então, eu me lembro que eu tive algumas experiências, porque até então eu já fazia essas projeções astrais. Mas, quando eu comecei a ler Salmos, eu comecei a ter revelações por sonhos. Então, por exemplo, era como se viessem mensagens. E chegou até vir mensagens para mim. Mas também eu comecei a receber mensagens para outras pessoas, né? Então isso aconteceu algumas vezes. Então foi muito forte, muito, muito forte, muito. E ali eu vi o quanto que o poder da oração era poderoso, sabe? Era muito incrível assim. E só que tem essa parte boa, essa parte incrível de fortalecimento da intimidade com Deus, com o divino. Mas eu via coisas desagradáveis também, né? Então, por exemplo, a pessoa ela ia pregar ali, e tinha a questão da vaidade humana. Então, é aquele momento onde a pessoa que está pregando, que é um líder espiritual, ela está ali numa posição onde ela influencia outras pessoas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? A palavra ela tem muito poder. Da mesma forma que você pode edificar a vida de alguém, que você pode levar luz, você também pode manipular, né? E aí não é legal isso, né? Então você começa a interferir em coisas que não tem que interferir. E aí você começa a colocar coisas ali que não é para você fazer, né? Porque é o ego ali, sabe? Mexendo, enfim, não é uma coisa divina. E aí eu comecei a ver algumas coisas que não me agradava. Então, por que que a pessoa tá ali, ao invés dela pregar o amor, ela tá pregando o julgamento, né? Ela tá pregando coisas ali que não tá bacana isso daí, não tá legal, não tá fazendo o menor sentido. Então, assim, eu aprendi a colocar filtros, né? Então, eu ia ali para aquele local. Tinha meu momento, a minha intimidade ali com o divino, fazer as minhas orações. Gostava muito, né, dos hinos, dos louvores que eles cantavam, enfim, aquilo eleva bastante a nossa alma. Hoje eu tô mais numa fase de mantras, né, eu ouço muito mantra, enfim. E aí o que acontece? A gente vai fazendo filtros. Então, o que me desagradava, eu jogava fora e eu procurava ficar só com aquilo que fazia sentido para mim.
Então, assim, eu já tinha essa maturidade. Agora, imagina quem é que não tem, né? Que chega ali na igreja muito vulnerável, muito frágil, e aí existem pessoas que elas acabam fazendo coisas que não devem fazer, né? Então, assim, a gente tem que se questionar, né? Então, por isso que eu acho que tem que. Um caminho, quando é um caminho livre, né? De espiritualidade livre, é um caminho que ele é mais fluido, ele é mais assim. Você pode ter esses filtros, sabe? Você pode fazer coisas para o seu cotidiano, mas a gente tem que usar o nosso coração como bússola. Então tem que ver o que que faz sentido para você. Sempre você faça essa pergunta. Faz sentido para mim, né? Então, dentro, e não é só de igreja, tá? Não é só dentro de igreja que acontece essas coisas. Vi também em outros lugares. E o que eu tô trazendo para vocês aqui são experiências minhas, tá? Pessoais, aquilo que eu vi, que eu passei, que eu enfrentei. Não estou trazendo aqui como uma crítica ou como um julgamento, tá? Mas são experiências. É legal você compartilhar experiências, tá? Então, eu respeito todas as religiões, sou muito grata, né, por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, porque de alguma forma foram pessoas que foram professores, né? De alguma forma foram mestres, professores, porque elas ensinam pra gente. Até mesmo aquela pessoa que mais te trouxe desafios, aquela pessoa que mais te desafiou, né? Que tentou tirar você ali do teu centro, é uma baita de uma professora, né? Uma baita de uma mestre, ou mestre, professor, né? Porque ela vai fazendo com que você, de alguma forma ali, você saia da sua zona de conforto, você se mexa, né? Então, é interessante isso, tá? E então, às vezes a gente vai encontrar com pessoas na nossa vida, ali na nossa jornada, que elas vão trazer muito a questão do ego, né, humano, vão trazer coisas ali talvez absurdas, ou talvez coisas que realmente vão fazer sentido, que vão te acrescentar. Mas é importante estarmos sempre na presença, estarmos aqui, sabe? No aqui, no agora, porque quando a gente está nesse lugar, você observa. Você não tá ali no piloto automático e as coisas estão acontecendo e você não está percebendo. Então, por isso que é importante se questionar. Então, de novo, né? Faz sentido para você? Essa é a pergunta-chave. E agora eu quero saber de você que está aí me ouvindo, me assistindo, se você já viveu, né, alguma experiência dentro de alguma religião, que você tenha percebido ali claramente a diferença entre a espiritualidade verdadeira do ego humano. Então, teve alguma vez ali na tua experiência de vida, dos lugares que você frequentou, enfim, que você viu alguma coisa ali absurda, que estava muito claro que a pessoa não estava é, trabalhando ali trazendo a espiritualidade verdadeira, mas que ela estava fazendo uma mistureba, ela estava trazendo coisas do ego, né? É como se ela tivesse algo para falar, mas ela começa a colocar ali opiniões dela, aquilo, sabe? Ela começa a trazer contextos ali que fogem um pouquinho, né, do que era para ser falado, do que era para ser pregado, né? Então escreve aqui nos comentários. Eu gosto muito, muito, muito de ler, né, o que vocês escrevem. Então eu queria saber se você lembra, né, de alguma experiência ali que você tenha passado por isso, tá? Então eu vou agora compartilhar com vocês uma passagem que eu tive, numa experiência,
É onde, até quando eu lembro, assim, me emociona um pouco, sabe? Então, assim, hoje eu quero trazer coisas da vida real, né? Coisas que eu passei. E às vezes tem coisas que o invisível ali, né? Não tem muita explicação. Então, olha só o que aconteceu. Uma vez eu tava, era muito cedo, era coisa assim de 6 horas da manhã. Eu tava me preparando, para sair com meu pai. Nós somos de Santo André e nós estávamos indo em direção a São Paulo, mas naquela ocasião a gente, como nós íamos participar de uma excursão, a gente não foi de carro, né? Nós tínhamos que pegar ali, o transporte público para chegar até eu acho que era a rodoviária, o terminal do Tietê em São Paulo. Eu não lembro se era Tietê ou se era Barra Funda, tá? Talvez era um dos dois. E aí eu morava muito perto de uma estação de trem, então pra gente era muito fácil, era pegar o trem, depois fazer a baldeação, né? Pegar o metrô e ir lá para São Paulo pro terminal. E aí eu lembro que antes de sair de casa, nós estávamos praticamente já na garagem e aquele momento de você pegar a chave e abrir o portão, né? Então eu fiz uma oração muito rápida ali. Eu pedi para que Mãe Maria ela me cobrisse com aquele manto sagrado, né, com aquela proteção, mas pedi para mim, né, e para o meu pai para que cobrisse nós dois, de muita proteção e pedi, sabe? Só imaginei realmente ali me cobrindo, né, cobrindo nós dois, tal. Aí a gente saiu de casa, nós trancamos o portão, tudo e fomos em direção a aquele local. A gente tinha que pegar uma passarela, né? Como se fosse uma ponte assim para chegar, atravessar a avenida para chegar no local da estação. Quando nós chegamos ali, começou a acontecer um assalto, né? Então apareceu uma criatura que devia estar muito ali, né? Doidona, e vieram de moto, né? Dois rapazes ali e tal. E aí eles começaram, sabe? Quem eles viam ali, eles iam abordando tal. Só que, curioso, eu e meu pai, nós ficamos invisíveis. Não sei como, mas eu acho que essa oração que eu fiz ali, aquele pedido, fez muito efeito. Eu acredito ali que talvez realmente foi colocado um manto sagrado e eles não viram a gente. Tá, então aconteceu aquilo lá, eles foram embora, a gente conseguiu chegar no local, né, e fomos lá pro santuário da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que fica até hoje, né, fica em Campinas. É um lugar delicioso ali se alguém tiver a oportunidade de conhecer, existe uma capelinha que ela fica aberta só durante a semana, de segunda a sexta. E essa capela, ela chama Maria do Céu. E tem uma energia tão incrível ali, é de muita fé, sabe? Uma energia muito forte, uma coisa boa, que você fica ali uma meia horinha, 40 minutos em silêncio. Parece que aquilo, sabe, te lava a alma, parece que você fica, é, sabe, leve, uma coisa muito, muito maravilhosa, né? Então fica em Campinas, tá? Se quem tiver interesse. Então aconteceu isso, sabe? Esse fato bem curioso. É, E aí eu percebi o poder novamente da oração, o quanto que a gente teve um livramento ali na hora, né? Então, assim, não sei se já aconteceu com você aí. Se você consegue se lembrar, de um livramento, né? Meio parecido com esse, algo que tenha em relação à proteção divina, tá? E depois, anos, isso aconteceu, eu nem lembro que ano que foi que aconteceu isso. Mas, ó, muitos anos depois, novamente aconteceu uma coisa muito curiosa. Era um ano, eu acho que foi, eu não me recordo se foi no ano de 2020, naquele processo que a gente foi obrigado a ficar de férias, né, coletivas, ou se foi um ano depois, mas estávamos ainda naquele momento das coisas meio que fechadas, enfim. Eu acho que foi 2020, acho que foi bem pro final, acho que eu já tinha até casado, inclusive, que eu casei justamente nesse período.
E aí o que aconteceu? Eu peguei ali, eu tava com a moça também do meu trabalho e eu fui dar uma força pra ela, que ela era do financeiro. E aí, resumindo, a gente tinha que pegar um dinheiro ali bem alto, né? E aí nós sacamos na boca do caixa e depois eu tinha que voltar pro carro. E o carro tava no estacionamento, enfim. E aí, quando nós chegamos no estacionamento, eu percebi algo que estava estranho, esquisito. E assim, só que foi muito interessante, porque eu entrei no estacionamento, o meu coração disparou. Então, assim, eu não sei exatamente o que que aconteceu, mas dava a impressão que era como se o meu anjo da guarda, meu mentor, tivesse me dado uma descarga, sabe? Tipo, presta atenção, sabe? E eu senti meu coração disparar. E aí nisso, eu vi que tinha ali uns rapazes dando sopa ali, né? É como se tivesse o meu carro, tivesse outro carro, e eles ali. Eu falei, pensei comigo, né? Isso tudo muito rápido, tá? Eu falei, tem coisa aí, porque ninguém fica aqui no estacionamento do banco dando sopa. A pessoa faz o que ela tem que fazer e vai embora. E aí eu percebi que ia ter alguma coisa ali que não era legal, né? Então, o que que aconteceu? Eu comentei, depois que eu entrei no carro, eu comentei com a moça que estava comigo. Eu falei, olha, tem alguma coisa muito esquisita. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu falei, eu vou, eles já estão saindo, só que olha só que engraçado. Dois estavam dentro do carro, indo embora. E tinha um que não foi, no carro, ele foi andando, caminhando. Então eu acredito que eu ia sair com o carro, eu ia, porque como era uma rua de uma mão única, eu ia ter que virar para a esquerda, então acho que ele ia me abordar ali, sabe? Aí o que que aconteceu? Eu peguei, saí e entrei na contramão com tudo, sabe? Graças a Deus não tinha nada ali, não aconteceu nada. E conseguimos chegar em segurança, né? No local de trabalho, enfim, tal. E só que assim, eu dirigi igual uma maluca, né? Igual uma louca, correndo e apavorada, com o coração, sabe, aqui na boca praticamente. Enfim, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, será que eu tô muito doida? Será que é neurose da minha cabeça? Sabe, será que, né? Enfim, a gente fica com essa sensação, né? E só que aí depois também, eu acho que uns 2 anos depois, mais ou menos, algo assim, um ano e pouco depois, veio a confirmação. Através dos registros acásticos, né? Eu recebi uma leitura, a pessoa começou a falar que estava me vendo ali dirigindo. Falei, bom, então se eu tô dirigindo é na vida atual, né? Porque alguns séculos atrás, né, não tinha, mal tinha carro, imagina uma mulher dirigindo, né? Enfim, e aí, na hora que a pessoa começou a detalhar o que ela estava vendo, que ela estava captando ali dos meus registros, eu já falei, já até sei que você está acessando. E aí veio a confirmação. Ó, se você não tivesse ouvido a tua intuição, o teu coração teria sido algo ali praticamente, né, fatal, né? Então, o que que acontece? É muito importante a gente ouvir a nossa intuição, o nosso coração, usar ele aqui como bússola, sabe? É como se fosse realmente, né, o divino se comunicando, trazendo ali pela intuição, olha, toma cuidado, sabe? E quantas pessoas eu acredito que elas acabam ali talvez não tendo a proteção devida porque elas não ouviram a intuição, elas foram teimosas, sabe? Nesse sentido, né? E você que tá aí me ouvindo, você já passou por algum livramento, alguma coisa que também você teve essa sensação? Sabe, uma sensação que você falou, opa, me liguei, ou algum livramento mesmo, né? E aí, se você tiver alguma coisa também aí para compartilhar, ó, escreve aqui nos comentários que eu quero ler, tá? Quero saber. E aí, o que que aconteceu, né? Vamos falar daquele período das férias coletivas, que todo mundo ficou em casa.
Nessa época, acho que um pouquinho antes, eu comecei a ter contato com Ho'oponopono. Para quem não sabe, é aquele mantra, né, que a gente fala, né? Sinto muito, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grata. A gente fica repetindo. E aí a gente trabalhou muito com japamalas nessa época. Então eu aprendi o Ho'oponopono, me apaixonei. A gente começou a fazer japamalas para vender. No tanto que eu paguei todinho, né? Meu casamento com as japamalas. Então foi um período. E período de pandemia, as pessoas elas foram em busca, né, da espiritualidade. Muitas pessoas se apegaram a alguma questão espiritual, enfim. E eu vendi muita japamala nessa época, muita, 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 muita. E aí foi o ano que eu me casei, né? E aí o que acontece? Eu fui aquela noiva, né? E desmarca casamento, e adia a data do casamento, e antecipa, e fica naquela troca, né? Tudo muito, um cenário muito incerto, muito deixando a gente maluca, né? Imagina uma noiva para casar, e passando por tudo aquilo, um momento de muita instabilidade, enfim. E parecia que as coisas não estavam, sabe, dando muito certo. Você marcava a data, daí você tinha que desmarcar. Daí eu tinha reservado, eu tinha alugado uma casa de frente para o mar, né? Que eu casei na praia. Enfim, aí a gente teve que cancelar, não deu certo com aquela casa, teve que transferir para uma pousada, enfim. E aí o que aconteceu? Quando eu peguei, também fiz mais uma vez a conexão ali com Mãe Maria e falei: olha, não tá dando nada certo. Então, agora é com você. Passa na frente e cuida de todos os detalhes, faça o que tem que fazer. Ó, tô soltando porque eu já não aguento mais, né? Porque realmente tava machucando, tava incomodando. E aí eu falei, passa na frente, é com você, entrego nas tuas mãos, né? O que tiver que ser, vai ser. E depois que eu fiz isso, deu tudo muito certo, foi tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Recebemos bênçãos em cima de bênçãos. Foi assim, um casamento lindíssimo, incrível. Olha, sem palavras, tá? Então, mais uma vez, tive essa experiência na minha vida, dessa intervenção divina, e foi tudo incrível. Então, às vezes a gente tem que soltar, às vezes a gente tem que entregar, realmente confiar, não é só soltar, é soltar e confiar, né? E aí, durante esse período que estávamos ali em casa, né, férias coletivas, caiu nas minhas mãos um livro. A princípio foi um livro da Márcia Luz. Ela é uma psicóloga e a Márcia ela fala muito de gratidão, muito das práticas de gratidão. Ela fez mestrado, o assunto foi sobre isso. Então, ela é uma grande especialista do assunto. E aí foi incrível, porque a gratidão, né, as práticas que tinha naquele livro, era um propósito que você tinha que fazer, acho que era 30 dias de práticas, enfim. Eu fiz uma imersão, né? Então eu mesma mergulhei ali nas práticas de gratidão, eu fui fazendo todos os exercícios. E aí eu percebi uma grande mudança, porque eu fui me fortalecendo. Então, ao invés de eu ficar alimentando a minha alma de medo, de insegurança, ao invés de eu ter ficado assistindo televisão, os telejornais, eu não fiz nada disso. Então, eu pegava todo aquele meu tempo, eu ia estudar, ia fazer curso aqui na internet, eu ia estava fazendo as práticas de gratidão, ouvindo mantra, sabe, fazendo as japamalas. Então, eu me ocupei de uma tal forma que eu ficava elevando a minha energia. Então, eu ficava ouvindo muito mantra, bastante, né? E aí, depois eu vim a descobrir que a gratidão,
as práticas de gratidão, a gratidão, ela aumenta a imunidade. Então, até hoje, de verdade, eu não sei se eu peguei o Covid ou não, porque eu não fiquei ali, sabe, preocupada nesse sentido. É claro que a gente tinha preocupação. Eu era a pessoa que eu ficava indo para os mercados, né, pagando conta, indo para banco, não sei o quê, e meus pais em casa, né? Eu procurava fazer tudo. Mas assim, eu não ficava com o foco, sabe, pensando. Então, se começava ali a televisão, eu já saía de perto, sabe? Eu não ficava. E aí a gratidão, ela foi, né, além de ela transformar vidas, ela mudar o nosso olhar, de trazer elevação, ela vai fortalecendo, né, a nossa mente, ela vai transformando a nossa vida para muito melhor, porque a gente sai da reclamação, enfim, tem todo aí um processo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar algumas práticas deste livro, comecei a gravar áudios, comecei a mandar para algumas pessoas mais próximas, alguns amigos. As pessoas começaram a gostar. Daí eu fiz uma live, primeira live que eu fiz na minha vida. Eu fiz sobre, acho que foi Ho'oponopono, depois eu fiz sobre práticas de gratidão. Aí eu inventei de fazer uma semana inteira de lives com práticas de gratidão. E aí eu criei um workshop também sobre práticas de gratidão. É engraçado que naquela semana eu entrava muito cedo para fazer as práticas e tal no Instagram. E aí eu lembro que tinha sempre 11 pessoas me assistindo. Sempre tinha ali, entrava 7, 8, 9, depois, né, chegava acho que até no máximo 11. E dessas 11, 10 resolveram participar do meu workshop. Então, assim, fiquei muito feliz. E aí eu comecei a sentir ali que era o momento, né, que era como se fosse realmente um chamado, como se eu estivesse me identificando, me reconhecendo como terapeuta. Foi ali naquele momento que eu falei, uau, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é por aí. Aí eu lembro que depois que passou ali aquele ano, foi no final, acho que de 2021. Eu falei, eu gostava, sempre gostei, né, de ir atrás de alguma cartomante, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito, não de ficar vendo ali a previsão, né, do futuro, por este lado, por esta ótica, mas de você tentar entender ali a energia do momento, quais são as possibilidades, né, uma coisa mais assim terapêutica, enfim. E aí eu peguei, eu nem me lembro como que eu consegui o contato, mas me passaram o contato de um rapaz. E eu lembro que ele estava atendendo ainda por videochamada. Aí eu fiz a consulta com ele e foi muito legal, assim, valeu muito a pena. Só que ele não só via nas cartas, ele tinha alguma coisa ali a mais, sabe? E aí eu lembro que já no final da consulta, tudo, ele falou assim pra mim: guarda uma palavra. Ele falou: escreve. Aí eu falei: qual? Ele falou: registros acásticos. Aí eu falei: nossa, mas o que que é isso? E como escreve? Porque acásticos, como que escreve isso, né? E aí ele me explicou o que que era do jeitinho dele lá, tal. Ele falou: ó, essa prática, essa técnica vai cair assim pra você como se fosse uma luva. E aí anotei, coloquei na gavetinha aqui e ficou, né, tal. Aí mais ou menos um ano depois, estava eu ali num grupo do WhatsApp, no grupo de terapeutas, tal, e veio o convite para fazer o curso. Na hora que eu vi aquele anúncio, o coração disparou. Aí eu falei, nossa, daí eu lembrei do rapaz que tinha jogado as cartas para mim. Eu falei, não, eu tenho que fazer esse curso, né? Daí eu imaginei que era um valor muito surreal, porque tudo, né, estavam se cobrando um absurdo naquela época. Enfim, aí quando eu vi era um valor acessível, daí eu me organizei, fui fazer o curso.
Já saí do curso lendo os registros, daí comecei a atender alguns amigos no começo, tal, né, familiares, tal. Depois eu já comecei a fazer atendimento, um em seguida do outro. E aí o que que aconteceu, né? Quando eu tive acesso aos meus registros, quando eu comecei a receber leitura de outras pessoas, porque a gente faz as trocas no durante o curso, enfim, e também a gente acaba depois do curso fazendo trocas, eu recebi bastante informação, né? Então, aquelas pecinhas do quebra-cabeça que eu tinha falado no começo do vídeo, que estavam faltando, elas começaram a aparecer e começaram a integrar ali, né? O desenho da minha vida ali. E aí, o que que acontece? Você recebe uma informação aqui, você recebe outra ali. Aí você fala, nossa, isso faz sentido. Agora eu tô conseguindo entender por que que está fazendo sentido. Enfim, nesses momentos, eu consegui, ver quem é que estava me acompanhando espiritualmente, no sentido de egrégoras. E aí eu já sabia que existia uma proteção grande, mas eu não imaginava o quanto, né? E aí foram aparecendo, foi muito interessante porque eles foram se revelando, né? Foi aparecendo assim os rostos, daí fui vendo as egrégoras. E aí eu fiquei muito emocionada, porque mexe bastante, você vai vendo, tal, enfim. Foi assim que aconteceu, né? Essa revelação veio para mim numa sintonização, né? Então, quando a gente vai acessar os registros, a gente faz uma sintonização e aí naquele momento começou, sabe, a aparecer. E aí eu fui entendendo, né, qual que era a minha missão de vida, meu propósito de vida, minha origem estelar. Então, muitos de nós não somos da Terra, do planeta Terra. Nós estamos aqui de passagem. Entende? Então, assim, o universo ele é gigantesco. Vamos sair um pouquinho fora da caixinha, sabe? Existe muita coisa para a gente aprender, muito que evoluir. Então, assim, essa historinha de, ai, a gente nasce, cresce, faz a nossa passagem lá pro plano espiritual, né? Que é aquela questão da gente morrer e tal. Tem pessoas que vão virar e vão falar, mas a gente vira pó, ou então realmente acaba, ou então a gente fica dormindo. Gente, não faz o menor sentido. A gente evolui, nós estamos numa jornada espiritual, né, de evolução espiritual. Então, assim, não faz o menor sentido. Tipo, acabou, e aí, sabe? Então, assim, seria muito, mas muita ignorância, sabe? Nossa, achar que só existe a gente, sabe? Olha o tamanho do universo. A gente estudou lá na escola que existem vários planetas. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição a indicação, como sugestão, de um vídeo que mostra para vocês o tamanho do universo, tá? Só para vocês terem uma ideia do quanto a gente é uma poeirinha, né? Nós somos insignificantes. Então, assim, é muita ignorância achar que só existe nós aqui. Sabe? Como se a gente fosse alecrim dourado, né? Ah, só existe nós aqui, é só o planeta Terra. Então, assim, a gente tem muito o que estudar. E o conhecimento está aí disponível para quem quiser. Procura, hoje está fácil. Começa a pesquisar. Saia da caixinha. Sabe, o convite que eu tenho para fazer hoje para vocês com a minha história. Saia da caixinha. Sabe, saia do comodismo, da zona de conforto, vai estudar, invista em conhecimento, sabe? Vai fazer cursos, vai comprar livros, entende? Porque tem muita coisa para a gente estudar, muita, mas muita, não é pouca coisa, não. Então, se você gosta de espiritualidade, de autoconhecimento, sabe, se mexa. Começa a investir nisso, começa a estudar porque vale a pena. Você se conhece, sabe? Você vai aprendendo. Você pode
Talvez até ter uma transição de carreira, de repente, onde você está hoje não está fazendo o menor sentido para você. De repente, você tem uma baita de uma missão pela frente, um propósito de vida, sabe? E aí você tá aí, no piloto automático, a vida passando. Você fica talvez ali, sabe, muitas horas no Instagram, rodando, 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 sabe? Vai procurar algo que você possa contribuir para o coletivo, para a humanidade. Tem muita gente precisando, sabe? De ajuda, de repente você pode aprender uma nova profissão, né? Então tem muito conhecimento disponível, muito, 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 muito. Então, assim, eu vou colocar então para vocês aqui o vídeo, tá? Sobre o universo, para vocês terem uma ideia. Eu acho que vai mexer um pouco. Enfim, e a gente vai descobrindo essas pecinhas do quebra-cabeça, elas vão se encaixando, tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui para vocês hoje. Aí depois dos registros, na sequência veio a constelação sistêmica, uma outra formação que eu também tenho. E aí me ajudou demais a colocar as pecinhas do quebra-cabeça no seu devido lugar. Então, teve um período da minha vida que estava tudo fora de ordem, sabe? Papéis invertidos, né? Eu querendo ser a mãe da minha mãe, sabe? A mãe do meu pai. Então, tudo foi organizando, meu campo foi se organizando. E foram saltos quânticos acontecendo. Quando eu falo de saltos quânticos, é avanço, é realizações, são coisas boas, sabe? Transformação de vida. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem essa consciência, tudo vai ali, sabe? Se transformando para muito melhor. Então, a gente veio para ser feliz, sim. Nós viemos para ser felizes. Precisamos quebrar padrões, repetições, sabe? A gente pode sim colocar a nossa vida no lugar, a gente pode harmonizar a nossa vida. Tameana, técnica, sabe, poderosíssima para harmonização, né? Então, enfim, aí eu passei por esse momento da constelação que foi um divisor de águas também na minha vida. É, registros acásticos com constelação sistêmica, casamento perfeito. Registros acásticos com Tameana, casamento perfeito, tá? Então, porque o registro ele traz a origem, ele traz respostas, ele traz direcionamento. E tanto a constelação sistêmica quanto a tameana, elas organizam o nosso campo. Elas trazem para a gente harmonização, entende? A gente vai melhorando. A gente vai tendo ali, que nem a Tamena traz pra gente vitalidade, sabe, disposição, porque alinha os chakras, traz as liberações energéticas que precisam ser, né, feitas. Enfim, são técnicas, ó, poderosas, tá? E aí eu passei por um processo de começar a conduzir grupos, né, ali coletivos, onde eu fazia, ali aplicava meditações guiadas. Eu vi bastante coisa acontecendo ali. Foi muito interessante. E assim, vinha para mim essas meditações através de canalização, sabe? Era como se eu fizesse downloads ali do universo e eu tava aqui dando aula, aplicando a meditação guiada e vinha, sabe? Porque era como se eu fosse uma ferramenta, um canal, sabe? Então era tudo uma egrégora trabalhando, entende? Então foi incrível assim esse período também que eu acabei criando a Academia da Alma, né? Então a gente se encontrava, enfim, e eu vou começar a trazer a Academia da Alma de volta, tá? Aí depois, um pouquinho depois, veio a Tameana na minha vida, que também foi um chamado. Fui fazer o curso lá em São Paulo, né? É, e foi assim, nossa, um caso de amor que eu tive com essa técnica, porque na verdade eu não fui para aprender, eu fui para relembrar, né? Então, a minha origem ela é pleiadiana, com arcturianos, né? É, eu sou híbrida,
Então, o que que acontece? Você vai relembrando. E aqueles códigos de luz que eu estava vendo há anos lá atrás na projeção astral que eu fiz, que eu estive lá no centro espírita, eram códigos pleiadianos. Na hora que eu vi o código, na hora me veio a projeção astral, sabe? Eu falei, nossa, então, olha quanto tempo eu estava sendo preparada, né? Para ir relembrando, enfim, tudo. Então, assim, o que que acontece? Nessa minha trajetória, com registros acásticos, com a Tameana, enfim, a constelação eu usei mais para mim. Eu ainda não fiz atendimentos. Eu fiz assim, dentro de registros eu constelei, mas eu ainda não foquei na constelação em si. Mas juntando registros com a Tameana, hoje eu já fiz mais de 1.200 atendimentos, tá? E aí você, quando você chega nesse ponto, você começa a perceber várias coisas, tudo aquilo que deu certo, o que que pode ser melhorado, né? Eu falo em relação a atendimentos, né? Então, hoje eu entendo, né, que cada experiência da minha vida, ela teve um propósito, ela teve, sabe, um caminho, um encontro, um desafio. E tudo isso veio me preparando, sabe? Me preparando. Lá atrás não tinha clareza, né, das coisas, mas hoje, sabe, parece que aquela cortina ela realmente saiu. E é muito interessante quando você sabe onde você quer chegar, o que que você tem que fazer. Por que que eu estou aqui, né? Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é a minha missão? Então, a minha missão, ela é traduzir a linguagem da consciência, sabe, para o coração das pessoas, ajudando a transformar a dor em consciência, despertar em propósito e devolver para as pessoas a coragem delas sonharem novamente. Então, assim, eu tô aqui, sabe, para ser este canal que traz a consciência, este canal que vai te mostrar ali direcionamentos, porque a gente se pega em situações em que a gente se vê numa bifurcação. Você não sabe se você vai para o lado direito ou se você vai para o lado esquerdo, e aí vem os registros para isso. Então, não sou eu, é ali as técnicas, são as egrégoras que trabalham comigo. E aí vai mostrar qual que é a possibilidade de você seguir o caminho ali do lado direito, possibilidade de futuro. Qual seria a possibilidade se a pessoa escolhesse ali o caminho do lado esquerdo? E aí você consegue ter assertividade na tua vida, porque você vai entender. E aí é como se você acessasse realmente ali uma biblioteca, né, do conhecimento. Só que é um conhecimento que ele não tem ali. É a questão do ego, não tem a questão, sabe, da vaidade humana. Quando a gente acessa os registros, não é essa dimensão, é quinta, sexta dimensão. Ali é puro amor, é pura sabedoria. Ali não tem ego, não tem aquela vaidade, sabe? Então a gente consegue ter ali acesso à verdade. Ali não existe máscaras, não existe nada que vai interferir, sabe? Você vai tendo ali as respostas de acordo com aquilo que tem na tua essência, sabe? Então é algo muito sagrado, é algo muito divino, muito especial, né? Então, se esse vídeo de hoje lhe tocou teu coração, né? Talvez a sua própria jornada espiritual ela esteja começando a se revelar. Lembrando, se você está aqui me ouvindo, me assistindo, nada é por acaso. Nada. Se esse vídeo chegou até você, é porque existe um propósito, existe um chamado, existe ali algo, né, te convidando, te chamando, tá? Registros acásticos, tá, Meana? Não chega para qualquer pessoa.
Então, se você que está aí me ouvindo, me assistindo, é porque nada é por acaso. Então, pega isso para você, tá? Então, agora eu quero saber uma coisa sua, tá? Uma pergunta que eu vou te fazer. Qual foi o maior sinal espiritual que você já recebeu na sua vida? Qual foi o maior sinal espiritual que você já recebeu na sua vida? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Então, essa foi a minha história, a minha jornada, um pouquinho dela, né? O que eu pude compartilhar. E eu adoro ler histórias, então, se você puder, escreve aqui nos comentários. E foi um prazer imenso, né? Fazer esses dois vídeos. Então, você que tá aí, existe a parte um e eu vou deixar aqui na descrição para você, tá? Eu vou deixar tanto esse vídeo da parte um como também o meu Instagram e também o contato do WhatsApp. Então, se você quiser saber mais informações do método estelar, que eu vou inclusive falar dele amanhã, tá? De uma forma que vai realmente explicar. E amanhã é o Dia da Mulher, né? Então a gente vai fazer um encontro gratuito, ao vivo, né? Estarei com vocês aqui na plataforma do Zoom. E aí nós vamos fazer uma meditação guiada, tá? Para a gente se conectar ali um pouquinho com a nossa essência. Então é o nosso dia, nós precisamos aproveitar, né? E é uma forma da gente celebrar, da gente estar ali juntas. E é um encontro gratuito. Então, compartilha esse vídeo com outras mulheres para que elas possam também participar. E também aqui na descrição existe um link de um grupo do WhatsApp, que é o meu grupo. Então você pode entrar nesse grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou mandar o link do Zoom, tá bom? E esse encontro, ele vai ser às 16 horas, tá? 4 horas da tarde. Então, se você está assistindo este vídeo aqui no dia 8 de março, se ainda, né, está dando tempo, nós estaremos então ao vivo às 4 horas da tarde, às 16 horas, tá? Então é isso. Uma ótima noite para você, né? Um ótimo domingo, uma ótima semana. Se você tá aí, né, me assistindo, dá uma olhadinha também no canal, tem muita coisa legal. Nós falamos aqui muito sobre regulação emocional, sobre despertar da consciência. Tem coisas aí no canal, tem vídeos que falam sobre registros akáshicos. E agora, essa semana, nós vamos fazer uma jornada estelar. Vou falar bastante sobre. Nós vamos entrar em vários assuntos e eu vou falar um pouquinho da questão da religião, de espiritualidade. Nós vamos falar sobre seres estelares, sobre pleiadianos, sobre Tameana, tá? Então, essa semana tá muito especial. Na verdade, são 2 semanas em seguida, tá? Essa semana e a outra. Então, durante 15 dias aí pela frente vai ter essa jornada estelar, tá? Então você fica aí antenado aqui no canal. Já se inscreveu? Se inscreve, não esquece, tá? E é isso. Então eu espero por você pelo nosso próximo encontro. É domingo, aqui dia 8 de março, às 4 horas da tarde, ao vivo. Entra no meu grupo aqui do WhatsApp, tá na descrição, tá? É o grupo Flor da Vida, tá bom? Então eu te vejo. Até mais. Tchau, tchau.